Olá, para você que está desperto, para você que está despertando. Hoje vamos falar um pouquinho das tentações. Mas não se preocupe que isso não vai ser um sermão religioso, longe disso, ao contrário disso. Essa é mais uma das palavras que foi totalmente deturpada, e martelada na nossa cabeça, de forma a nos levar ao sentimento de culpa, de medo, Aliás, todo o papel dos governos e todo o papel da religião é estimular o medo na humanidade, porque uma humanidade com medo é mais fácil de controlar, de manipular. Então, a palavra tentação, esqueça todo esse sentido moral e religioso que foi dado a ela, para você entender realmente do que se trata. Quando Jesus falava, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta que leva ao mundo das tentações, ou que leva às tentações, não tem nenhum sentido moral nessas palavras. O que ele estava tentando ensinar era sobre as distrações, que o mundo, o entretenimento. Mas quando a gente fala em distração e entretenimento, geralmente se imagina as festas, os jogos, e não é só isso. É muito mais profundo, é muito mais sutil. Você já parou para pensar na possibilidade do sofrimento ser, na maioria das pessoas, para a maioria das pessoas, uma grande distração, um grande entretenimento? Pois é, você provavelmente nunca pensou nessa hipótese e muito provavelmente agora, quando você está ouvindo eu falar, também ela soe de forma totalmente estranha para você. Mas é verdade. Esse é um dos papéis da verdade. A verdade não tenta agradar ninguém. A verdade não tenta trazer conforto nem segurança, psicológica ou física, não interessa. A verdade simplesmente é. E uma grande maioria da humanidade está tão habituada ao sofrimento que usa o sofrimento como uma distração. Distração de quê? O que é a tentação? O que vem a ser a tentação? Tudo aquilo que te distrai de ti mesmo. Tudo aquilo que te leva para longe daquilo que Jesus chamou de Pai. Ou seja, a fonte interior que existe em toda a existência, existe em todos os seres humanos, em todos os seres existe essa fonte de abundância, de prosperidade, de contentamento, de felicidade, de bem-aventurança, muitas vezes chamada de Deus também, só que, como sempre digo, é uma palavra totalmente deturpada já, é uma palavra totalmente dissimulada, porque as religiões usam essa palavra para te levar para fora, para longe. O papel das religiões organizadas, é o contrário do que seria, no caso, o papel da palavra religião, que é a religação com a fonte, a religação com o Pai, a religação com o todo, a religação com a consciência divina ou consciência universal. Divino aqui não no sentido religioso também. Então tudo é preciso analisar com calma se você quiser compreender do que você se distrai e o papel profundo que as distrações têm e de que todas têm, até mesmo a alimentação, que é uma coisa tão inofensiva. Todo mundo precisa se alimentar, todo mundo precisa se nutrir, mas se você for observar bem a fundo, não é isso que a gente faz. A alimentação é utilizada como um meio de distração de si mesmo também, assim como tantas outras coisas. Então, não se trata apenas de assistir televisão, como muitas pessoas pensam, de andar por aí distraído
Não é, é muito mais profundo. Então era isso que não só Jesus, né, mas como ele é o grande influenciador da nossa sociedade ocidental, ele precisa ser citado. O mestre, não o mito criado pelas religiões, sempre com o propósito de domínio, sempre com o propósito de esconder as informações, né, para dominar as massas ao seu bel prazer e manter sempre o status quo. Os ricos, né, distantes dos pobres, os poucos distantes dos muitos. Mas nada é por acaso, porque se existe o manipulador, é porque existe o manipulável. Se eu me coloco numa posição manipulável, o que vai acontecer? Se eu abro mão, na medida em que eu me distraio de mim mesmo, né? Porque a distração, todo tipo de distração, todo tipo de entretenimento, incluindo aí as dores fictícias, incluindo aí todo o, né, a atenção mental que você dá para a sua dor e o seu sofrimento, o papel da distração, né, faz com que você abra mão de si mesmo. Na medida em que você abre mão de si mesmo, você delega decisões, escolhas, né? E você depois tem que arcar com as consequências, porque tudo tem consequência. Isso é o que chamamos karma. Karma é a consequência natural de qualquer ação ou inação. Tudo tem consequência. Então, quando você abre mão, isso vai gerar uma consequência, porque a pessoa que vai assumir o controle sobre você, ela vai fazer o que quiser, você está dando carta branca para ela, né? Então, isso vai gerar consequências que vão atingir você eventualmente. Não importa em que momento, no tempo, espaço, né? No espaço-tempo, não importa. Em algum momento, o resultado das suas ações ou inações vai acabar te alcançando. E é isso que acontece hoje com a sua vida, da qual você tanto reclama muitas vezes. Seria muito interessante parar de reclamar e começar a tentar compreender, porque nós estamos onde nós nos colocamos, sempre, sem exceção. Muitas pessoas sempre tentam achar uma brechinha, mas e isso, mas e aquilo que eu não tive controle e tal. É resultado de todas as vezes que você abriu mão do controle de si mesmo. Por preguiça. Tenho falado constantemente, preguiça mental, né? Para mim, o maior de todos os pecados capitais é a preguiça. Não aquela preguiça de você descansar, de você dizer hoje eu não quero fazer nada. Isso não é preguiça, gente. Existe muita criatividade no ócio, né? Naquele ócio criativo, produtivo, quando você decide, quando você escolhe, eu não vou fazer nada. Eu estou falando uma coisa mais profunda. É a preguiça de pensar, é a preguiça de aprender a pensar, é a preguiça de aprender como pensar, porque nos dizem, e quando você desperta, você começa a perceber isso, nos dizem o tempo todo em que pensar. Preste atenção desde que você nasce, né? Os seus pais ingenuamente fazem o papel da sociedade quando vão simplesmente repassando para você preguiçosamente as crenças que eles aprenderam sem nunca questionar, né? Então você é inserido num meio que já está contaminado pela preguiça mental, né? A crença, o que é? A crença nada mais é do que resultado da preguiça. Você tem preguiça de aprofundar as questões por si mesmo. Você tem preguiça de pensar. Não estou dizendo você, mas se você for honesto consigo mesmo, você vai saber se está enquadrado nisso ou não. Isso se reflete em toda a sua vida. Não é difícil de concluir, não é difícil de descobrir, melhor dizendo, não é difícil de investigar e descobrir se você faz parte dessa preguiça. Quantas vezes você abriu mão, né? Eu fico feliz mesmo se você está assistindo um canal como esse,
né? Não especificamente esse, mas canais como esse, ou postagens, né, de autores como Krishnamurti, como Jesus mesmo, enfim, todos os outros, como os filósofos, né, os gregos principalmente, ou alguns modernos também, significa que você já não está mais tão distraído assim, né? Você não está se deixando levar tanto assim. O problema é que o próprio meio acadêmico é uma grande distração. Muitas pessoas pensam, vou acumular conhecimento, vou fazer uma universidade, até mesmo vou fazer uma universidade de filosofia. O que é a filosofia acadêmica? Decoreba sobre o que todos os filósofos do passado e contemporâneos disseram, uma análise mental, concreta, né, sobre o que eles disseram, mas não há uma compreensão, não há uma compreensão abstrata, não há uma compreensão profunda, né? E não há um empoderamento, né? Porque filosofia é amor ao saber, ou amizade pelo saber, como for, né? É isso que significa a palavra. E isso é uma coisa empírica. Cada um tem que descobrir o seu grau de amizade ou de amor pelo saber, pela verdade, não é pelo acúmulo de conhecimento. Porque esse é o problema do conhecimento acadêmico. O conhecimento acadêmico é só acúmulo de informação, acúmulo de conhecimento. Até certo ponto é útil para você sair da condição de ignorante total, do não saber total. Até certo ponto é útil. Mas tem um ponto que você vai ter que descobrir a sua própria verdade, a sua própria essência, a sua própria voz, e não a voz dos filósofos. Se aquilo que os filósofos disseram faz sentido para você, você não precisa decorar as suas falas. Você pode simplesmente encontrar a sua própria fala. Então, o mundo é feito de distrações. A mente adora a distração, mesmo a distração filosófica, mesmo a distração espiritual, e eu prefiro usar aqui a palavra espiritualista, né? Porque, como já disse tantas vezes, espiritualismo é diferente de espiritualidade. Espiritualismo é um conceito, espiritualismo é uma ideia, espiritualismo é uma ideologia. Sendo assim, não é diferente da crença, não é diferente da religião, porque pertence ao mundo da mente. Então, não seja espiritualista, seja espírito, seja espiritual. Foi isso que Jesus quis dizer quando ele foi perguntado, né, aonde nós temos que adorar, né, a Deus. E ele respondeu, e a pessoa disse, é no monte, no templo, como fazem os judeus e tal. E ele respondeu, em espírito e verdade, assim que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, a fonte, né? Não se trata de uma adoração exterior, porque o exterior é o mundo outra vez. O exterior é a distração, mesmo a religião, mesmo a igreja, aquelas pessoas que vão na missa, no culto, né, estão ali se distraindo. Tá aí uma prova gigantesca, né, o que é a realidade do mundo chamado gospel, né, evangélico, com todas as suas distrações, seus cantores, seus músicos e tal. Eu vejo, já tive a oportunidade de ver, né, e conviver com diversas pessoas que cultuam essa religião, totalmente distraídos do verdadeiro Deus que está dentro delas mesmas. Elas não precisam ficar o tempo todo. Então, existe um culto exterior, né, total, né? E então, eles não entenderam, infelizmente, né? Eu não estou fazendo uma crítica, eu observo isso com muita tristeza, porque eles não entenderam os ensinamentos fundamentais de Jesus, do mesmo Jesus ao qual eles tanto cultuam, dizem, né, que cultuam, sendo que ele mesmo também ensinou, não é nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Onde é que é o reino dos céus? É dentro de si mesmo. Então, se você está jogando para fora
ouvindo, né, as músicas gospel e tal, eu sempre falo, por que eu estou falando na questão da música? Porque eu sempre falo que se você for observar a música chamada, né, entre aspas, de música da nova era, dificilmente ela vai envolver letra. Algumas têm, lógico, né? Mas assim, sempre se volta para aquela música sem letra, para aquele instrumento que fala sozinho, que conta uma história e que atinge uma determinada vibração que você acompanha. A letra te distrai. Por mais que você goste, eu não estou falando uma coisa pessoal e não é uma questão de gênero, qualquer letra a que você se apegue, qualquer cantor ao qual você se apegue, é claro que vai ter letras que vão elevar, mas chega um ponto que você entra no automático e aquilo já não tem mais sentido nenhum. E a música, você vai pegar ali a chuva de estrelas que houve, né? No começo da Idade Moderna ali, que foram Mozart, Beethoven e todos esses outros até pouco tempo atrás, né, os grandes compositores, as músicas deles falam por si mesmas, sem letra, sem falar, né? Os instrumentos, para quem quer se aprofundar, eu sempre sugiro. Então, por isso estou falando. Então, tudo aquilo que você faz como distração, como entretenimento, vai te levar para longe de si mesmo. Então era isso que Jesus queria dizer, entre pela porta estreita. O que é a porta estreita? A porta estreita é a porta do autoconhecimento. Essa é a que dá trabalho, né? Por isso ela é estreita. Essa é a que dá trabalho para entrar e principalmente para se manter depois nesse caminho estreito, né? Por isso também ele ensinou orai, vigiai e orai, porque para não cair em tentação, né? Para não voltar a cair na distração de si mesmo, né? Porque é muito fácil, a porta larga é aquela que leva à perdição. Perdição do quê? Perdição de si mesmo, entende? Não tem nenhum conteúdo moralista nesses ensinamentos, nenhum mestre. Eu tenho dito também, é bom lembrar, né, que não existem ensinamentos morais, não existe moralidade nos ensinamentos dos mestres. O que eles ensinam é um caminho para você adquirir consciência. E é na consciência que a moralidade natural, a moralidade real e verdadeira surge naturalmente, porque ela está dentro de você, ela está no seu DNA. Então, quando alguém força você a ser, entre aspas, moral, é aí que você não vai ser, porque vai estar tapando o sol com a peneira, né? Você se torna uma panela de pressão. A repressão, né, que ocorre através da moralidade, que ela é sempre falsa, porque ela não é natural. Agora, a consciência é natural, e a consciência traz uma compreensão moral natural dentro das leis existenciais, dentro das leis da natureza. Então é sempre bom esclarecer, né? Moralismo, mais um ismo, como eu falei antes de espiritualismo, moralismo está dentro do campo dos conceitos, das ideias, da mente. E sempre que a gente se distrai de si mesmo, significa que a gente está no mundo da mente. O mundo da mente é o mundo. Isso aí também é uma coisa que é importante ter essa clareza. A mente se conecta ao mundo e se torna uma coisa só. É na sua mente que está a distração. Então você tem que descobrir, através do autoconhecimento, primeiro de forma mais grosseira, mais rude, aquilo que está no topo, né? Que é distração dentro de você, que é entretenimento, né? Que é o não viver. Estar distraído de si mesmo é não viver. Você só vive quando está presente em si mesmo. Então aí você não está mais distraído, você está presente, não importa que atividade você esteja exercendo. E é interessante a gente colocar também, para um bom entendimento, que a distração é o oposto da meditação. Então você pode ser meditativo o tempo todo.
todo o seu tempo de vigília, 100% do seu tempo de vigília, você pode ser consciente, você pode ser presente, você pode ser meditativo. Você não precisa parar suas atividades, fechar os olhos e treinar a respiração e essas coisas todas para se dizer meditativo. Para meditar, você precisa estar presente, somente isso. Então a meditação é o oposto da distração. Se você quiser saber o que é distração, é o oposto da meditação. Então é preciso reconectar-se. É preciso religar-se. A quê? À fonte, ao Pai, a si mesmo, que está dentro de você, não é fora. Tudo que está fora é distração. E muitas pessoas perguntam qual é a diferença entre a mente e o ser. Né? Ser é deixar de andar distraído, né? E a mente é pura distração. E não há diferença entre a mente e o ser. A grande diferença é que o ser é a mente voltada para dentro. E quando a mente está voltada para fora, ela se torna o mundo, ela se torna o ego, ela se torna a tentação, ela se torna a distração em todas as suas formas, em todas as suas variantes. A palavra tentação acabou sendo associada sempre com sexo, traição, conjugal, essas coisas todas. Não, apaga isso. Apaga. Tentação é distração, como eu disse antes. Até mesmo a pessoa que gosta de sofrer, gosta de estar num estado constante de vitimismo e sofrimento, está usando isso como distração. A reclamação é uma distração de si mesmo. O julgamento, a crítica constante é uma distração de si mesmo. Então isso vai muito longe, vai muito além do simples entretenimento que o mundo oferece. Precisa muito autoconhecimento para detectar essas coisas dentro de si. Mas ninguém disse que seria fácil, jamais, nenhum mestre disse que seria fácil, bem pelo contrário, eles sempre avisam. Você vai penar, mas aí você precisa encontrar essa força superior dentro de você chamada vontade, aliada ao amor, sabedoria e a atividade, mas a atividade superior. Não é o fazer pelo fazer, porque a maioria das pessoas anda se distraindo também no fazer, no trabalho. Quantas pessoas eu conheci que se distraem no trabalho? Em inglês, né? Workaholic. Quantas pessoas que se distraem de si mesmas, afundadas, identificadas totalmente com o seu trabalho. Então, o leque é gigantesco. Analise, pense, reflita, use essa grande ferramenta que você tem, que é a capacidade de pensar por si mesmo. É a capacidade de descobrir como pensar e não no que pensar. E era isso. Se você gostou, curta e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar aí o sininho para receber as notificações e as novidades diárias. Dá uma olhadinha nos cursos na descrição logo abaixo, pode ser que tenha algum que te interessa. Contribua com o canal, a sua contribuição é muito importante, isso não é brincadeira. O número da conta também é sempre deixado na descrição logo abaixo. E compartilhe, divulgue os vídeos com seus amigos e aqueles que você gosta. Um grande abraço e até a próxima. Melhor ainda, até sempre!